começar a palavra de Deus essa noite orando com você. Senhor, está aqui a tua palavra, está aqui o teu povo, a tua igreja. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Aquilo que nós necessitamos, precisamos ouvir. Aquilo, Pai, que em meio, Pai, à confusão deste mundo, aos dias maus que estamos vivendo, vai nos ensinar a andar a caminho plano, num caminho de veredas de paz e justiça. E por isso nós pedimos, Pai, leva cada mente que está aqui agora, cativa a obediência de Cristo Jesus e da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém se distrair com nada e alguma coisa deste recinto, mas toma cada vida que aqui está, na obediência que nos é requerida. Pedimos que a tua palavra possa ser plantada no nosso coração e ela venha, meu Deus, dar frutos para a glória, para a honra e louvor do teu santo e eterno nome. E o título da mensagem dessa noite é Sofrimento, a escola de Deus. Eu vou repetir. Sofrimento, a escola de Deus. E aí, se a gente fosse falar de José, 14 anos passando aquele sofrimento, se a gente fosse falar de Ana, se a gente fosse falar de tantas pessoas como Jó, a gente poderia falar de Davi, de Jeremias, o profeta chorão, Moisés, que preferiu sofrer a estar no meio da riqueza de Faraó, do povo do Egito. Agora a pergunta que fica é: por que Deus não impede o sofrimento na vida do justo? E eu vou mais além. Por que é necessário você sofrer? Vou mais além um pouquinho, vou apertar um pouquinho o cinto. Por que é que você tem que sofrer? Exatamente o título da mensagem dessa noite. Porque o sofrimento faz parte da escola de Deus. Não há como você entrar nessa escola e você, sabe quando você vai no supermercado e você vai ticando, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Aí quando você chega no sofrimento, você fala, não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui é para Ruth. Eu não quero. Eu não quero passar por esse tipo de sofrimento. Com Jesus, it's impossible. Até porque foi por você que ele sofreu. Agora, eu quero, como introdução da mensagem dessa noite, ler com você Marcos 8, versículo 34 e versículo 35. E Jesus já começa a discipular as ovelhas dele, mostrando que quem for ovelha dele, vai ter que sofrer por ele. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, ou seja, qualquer pessoa, quem quiser, não é forçado, não é obrigado. Primeira coisa que você precisa fazer: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o quê? Irmãos, alguém aqui acha, por favor, levanta a sua mão, quero te conhecer. Alguém aqui acha que cruz é sinônimo de festa, de alegria? Que cruz simboliza algo para você se divertir, have fun, para você se entretener? Ninguém, graças a Deus, né? Porque na verdade a cruz ela simboliza o quê? Sofrimento. E é isso que Jesus está montando no coração das pessoas, ele está discipulando as pessoas. Irmãos, Jesus veio ensinar a verdade. Coisa essa que muitos falsos líderes, mestres, pastores, desde a época de Jesus, têm tentado deturpar, falsificar e adulterar. Porque Paulo bem ensinou isso, deixou isso bem claro. Aí Jesus continua, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? E aí quando eu estava
meditando nessa palavra, o Senhor me deu isso aqui. E eu quero que cada um de vocês receba isso aqui. Ajuda aqui, Felipe, por favor, distribui com o nosso amigo aqui, por gentileza. Nós vamos entender um pouco do que é que Deus quer falar conosco essa noite, sobre essa viagem que a gente está passando aqui na terra. A Bíblia chama a gente de peregrino, forasteiro. Se faltar, aí quem está junto aí, pega com o outro que está do lado aí, dá uma colada santa aí. Jesus é bom, mas não é pouco não. Viu? Se precisar tirar cópia, o Alex tira cópia lá, Fabrício. Mas isso aqui é o que Deus quer te ensinar essa noite. Este bilhete é de ingresso pessoal, intransferível. Quer dizer que você não pode dar para o seu marido, para sua esposa, seus filhos. E a aviação é a Aviação Nova Jerusalém. De onde está partindo essa aviação? Esse trem da salvação, pastor, está saindo do mundo diretamente para a casa do Pai. Mas quais são os requerimentos para você entrar dentro desse trem? Por exemplo, quando você vai pegar um avião, você hoje não pode levar algumas coisas. Você sabe disso, você que já viajou de avião. Tem alguns requerimentos. Tem algumas coisas que você pode, que você não pode, que você deve, que você não deve. E nesse trem da salvação, os requerimentos essenciais que a gente precisa entender é fé, a fé da obediência a Deus, a fé da obediência à palavra de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse o Senhor. O que mais, pastor? Nós precisamos de ter o que? Amor. Que tipo de amor? Esse amor que a gente foi ensinado nas canções, nas novelas, no mundo. Não, isso nunca foi amor. Isso é uma deturpação do maior alto nível da palavra amor, porque isso nunca foi, nunca será e nunca vai ser amor. Pode chamar de paixão, de interesse, de amante de si mesmo. O que nós estamos falando aqui é o amor em que a pessoa coloca Deus acima de tudo, de todas as coisas na vida dela e ama o próximo como a si mesmo. Aí é fácil. O que você quer fazer comigo, eu faço para você e vice-versa. O que eu quero que você faça por mim, eu faço por você e vice-versa. O que você quer que eu faça com você, faz para mim. É o amor ágape. É o amor de Deus. O que mais? Nós falamos de obediência. O evangelho, ele tem uma palavra muito forte nele. É obediência. Obedecer. Essa é a gramática do céu. A gramática da terra é ABCD. Agora, a linguagem que Deus entende é obediência. Hebreus 5, 7, 9 diz que ele é o autor da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Então, se não tiver obediência, não tem salvação. Então, outro requerimento. Aí está essa palavra bem no meio, propositalmente. Por quê? Porque hoje estão querendo vender um evangelho aí fora, nos 4 cantos da face da terra, sem sofrer. Paulo até ensina, mas é uma vergonha já ter rixas entre vocês. Agora, o pior ainda é um irmão querer levar outro irmão na frente do juiz. Aí ele fala assim, por que você não sofre o prejuízo? É exatamente esse sofrimento que a gente está estudando essas semanas, de Filipenses 1:29. Põe, por favor, querido, que a gente deu aqui para a igreja, que na ocasião que eu falei que é um dos versículos mais significantes, impressionantes e poderosos da palavra de Deus, que muitos querem pregar um outro evangelho,
Por que eu digo que é um outro evangelho? Porque eu estou parafraseando Paulo, e se eu prego um evangelho sem sofrimento, não é o evangelho de Jesus, é o evangelho da religião gospel, evangélica, pode botar o nome que você quiser. Olha só o que Paulo diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? A padecer por ele. Vai sofrer. Quem carregar a sua cruz, que é sinônimo de morte, de renúncia, vai sofrer. É uma promessa. Mas o que é que estão querendo fazer, pastor? Estão querendo alargar uma porta que é estreita. Estão querendo dar um jeitinho brasileiro. E para Deus, ele nem sabe, nem conhece essas coisas. Então o sofrimento é algo que é normal para o cristão. Por que hoje tem gente morrendo com a cabeça cortada e Deus não faz nada? Vou te responder daqui a pouco essa pergunta. Por que a igreja primitiva era jogada nos leões, nas arenas? O palácio de Herodes era iluminado com homens, tochas vivas, pegando fogo. Irmãos como eu e você, nossos pais da fé. Exatamente. Então, querido, a gente não pode tirar desse bilhete aqui, viver com Deus sem sofrer para Deus. E a gente precisa acostumar com isso. Então o que eu estou tentando fazer aqui com a graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é quem me convence e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Te ensinar o verdadeiro evangelho que vai te custar não alguma coisa, vai te custar tudo. Quem amar pai, mãe, filho ou qualquer coisa mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Então o que o seu pastor está fazendo? Eu estou lutando contra a maré. Eu não posso falar, eu estou lutando contra todos, mas eu estou lutando contra quase todos. Que estão pregando um evangelho para te fazer bem, para te deixar na sua zona de conforto, para deixar você sonhar com o céu e indo para o inferno. É o crente faz de conta que o meu nome está no livro da vida, faz de conta que eu vou para o céu, faz de conta que eu amo Jesus. É a geração faz de conta que tem há anos que eu estou ensinando isso aqui dentro da igreja. Outra coisa que está nesse pacote aqui, o requerimento, crer. Crer significa, querido, você obedecer, você seguir, você praticar. Sem a santificação ninguém. E por último, perseverança. E Jesus disse, na vossa perseverança o quê? Gente, a caminhada cristã, imagina comigo aqui, é daqui até aquela porta. Lá é o céu. Ninguém está salvo aqui no primeiro passo. É verdade, para você chegar lá, você tem que dar o primeiro passo. Mas ninguém aqui está salvo. Completamente salvo. Porque no meio da jornada, no meio do caminho, muitos se esfriam. Muitos abandonam a fé. Muitos abandonam o primeiro amor. Muitos olham para a esquerda, muitos olham para a direita, muitos olham para trás e viram uma estátua de sal. Para receber esse ticket de primeira classe e para colocar o seu nome, é todo aquele que nele crê. Aqui na esquerda tem o carimbo do sangue de Jesus e na sua direita o selo do Espírito. E tem uma observação embaixo, você que está com o seu ticket, que diz assim, totalmente pago pelo sangue do Cordeiro. Oh, xarabacaramas! Totalmente pago pelo sangue do Cordeiro. Mas infelizmente, muitos não estão sabendo guardar ou usar isto. E eu quero começar essa história com você de um pai. Eu vou te contar uma história. De um pai que tinha 12 filhos. E ele morava bem longe, distante, no interior do interior. E ele não era de muitas posses. Mas todos os seus filhos, o sonho deles era conhecerem a praia. Então um dia ele foi na cidade grande
e vi um folheto falando sobre um pacote especial que pegava um trem que deixava numa praia litorânea, num lugar paradisíaco, num lugar maravilhoso. E ele então começou a contar para os filhos: meus filhos, papai vai comprar uma passagem, ele vai trabalhar anos e anos, vai juntar dinheiro e vai conseguir comprar, e vai comprar as férias da vida de vocês. E aquelas 12 crianças começaram a pular alegres, aquele pai feliz, aquela mãe feliz, e ele foi juntando dinheiro, foi fazendo uma cadernetinha, foi juntando um pouquinho de grão em grão, galinha, encheu o papo. E aí, 6 meses antes, ele comprou o ticket, porque aquele trem era muito requerido. E não existia vaga se deixasse para comprar 3 meses, 4 meses antes da viagem. Então aquele pai, 6 meses, pagou aquela passagem, comprou as 14 passagens, chegou para cada filho: filho, esse ticket é seu. Filho, esse ticket é seu. Filha, esse ticket é seu. Filha, esse é teu. Esse aqui é teu. Esconde, não deixa ninguém roubar, não deixa ninguém tirar da sua mão. Guarda, protege para que ninguém rouba, porque senão você não vai poder entrar dentro do trem, não vai poder viajar, não vai poder chegar naquele lugar maravilhoso, naquele paraíso, você não vai poder ficar. E tem uma coisa: os seus irmãos vão e você não vai. Seus irmãos vão estar felizes e você vai estar triste. Seus irmãos vão estar brincando e você vai estar trabalhando. Seus irmãos vão estar sorrindo e você amargamente chorando. Aconteceu, aqueles irmãos, aquela mãe, aquela família, durante aqueles meses não se falava outra coisa. Juntaram dinheiro, compraram suas mochilinhas, compraram seu short de banho, nunca tinham visto a praia, nunca imaginavam o que era praia, o que era mergulhar. E eles chegavam para os outros e falavam: eu vou colocar o dedo na água e vou provar para ver se é verdade que a água do mar é salgada, porque o meu sonho é conhecer a praia, o meu maior desejo é poder mergulhar na praia. Irmão, vocês sabiam que existem pessoas no nosso mundo hoje que nunca vão pisar numa praia porque não têm condições de viajar? Nunca vão ver uma praia na vida deles. Neve, nem em sonho. Nem em sonho. Quando chegou na noite anterior à viagem, os meninos, que alegria! As mochilinhas já estavam prontas, a roupa já estava toda passada, os alimentos já estavam separados para a viagem, os snacks. E aquelas crianças: papai, eu acho que eu não vou conseguir nem dormir, papai, de tão feliz que eu estou, de tão alegre. É o sonho da minha vida, é o desejo da minha vida. E eu não sei se eu vou passar a noite acordado, se eu vou conseguir acordar amanhã. Eu acho que... Calma, meu filho, fica calmo. Tira toda a ansiedade do seu coração. Irmãos, quase que nem o pai conseguiu dormir, nem a mãe, de tanto ansiosos. Já aconteceu assim com você? Quando você foi para um lugar com a sua família, que você sonhava, você desejava, e aí o marido falou assim: coloca as coisas no carro, e era o maior desejo você viajar. Pois assim foi com eles. Quando chegou de manhã, eles subiram na carroça, na charrete, foram até a estação de trem. E na porta do trem estava o bilheteiro. Todos tinham que passar pelo bilheteiro. O pai todo feliz, todo alegre. Os irmãos saltitantes. Mas tinha um irmão que perdeu o ticket e não falou para o pai. Tinha um irmão que estava fingindo que estava tudo bem, mas nem dormiu a noite inteira, porque ele tinha perdido o ticket quando o pai deu para ele. Há meses atrás, ele não sabia. A irmã do pai, que era uma tia muito brava, que morava na cidade, foi despedir deles.
E foi dar um abraço em cada um deles e despedir, boa viagem, boa viagem. Esse irmão entrou no meio dos irmãos e fingiu que estava tudo bem, com a sua mochilinha nas costas. E então o bilheteiro estava, passagem, o entregava, boa viagem. Passagem, boa viagem. E o pai foi, e a mãe foi, e foi diminuindo a fila. Quando no meio daquela fila, o irmãozinho entrou, tentou entrar junto com o outro, dando uma passagem. O bilheteiro falou assim: ei, como é que você entrou aí se você não tem o bilhete de passagem? Ele começou a ficar com os olhos lacrimejando. A mãe assustada porque ela não sabia. O pai assustado. Aquela cena horrível, horripilante. Aquela viagem programada. Era para dar tudo certo. Era para acontecer do jeito certo. E de repente aquele irmãozinho começou a chorar. E o bilheteiro falou: olha, choro não paga passagem. Eu preciso da passagem. Você só entra dentro desse ônibus e fica dentro dele se você me der o ticket. Se você não tem, vá para fora, por favor, porque você está atrapalhando o trem de partir. O pai começou a chorar. O filho começou a gritar: papai! Papai, não me deixa aqui. Papai, por favor, eu quero ir. Papai, eu sonhei com esse dia. Papai, eu quero ir, papai. E a mãe se atracou o filho e todos começaram a chorar. E o bilheteiro não entendeu nada, porque 11 tinham o bilhete, mas o pai e a mãe, mas o do meio não tinha. O pai então teve uma ideia. Falou assim: meu filho, para você não prejudicar a viagem de ninguém, você vai ficar 1 mês na casa da sua tia. Daí a história não se sabe se o menino chorou mais quando ele sabia que ele não ia, ou se quando ele ia ficar na casa da tia. Ele não sabia se o choro dele de desespero era de ficar com a tia, que não era boa, que forçava ele para trabalhar, limpar o galinheiro, limpar o canil, limpar as coisas, ou se ele tinha que chorar mais porque ele perdeu a oportunidade da viagem da vida dele, passear com a família, com os irmãos e desfrutar de 30 dias de férias, qual eles nunca tiveram na vida deles. Sabe a moral dessa história? Eu acabei de dizer a história de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Eu acabei de narrar para você a história também de Judas. Os 11 entraram no trem da salvação, mas Judas não entrou. Muitos hoje dentro da igreja estão pegando este bilhete aqui, consciente ou inconsciente. Estão rasgando. Sabe quem é o maquinista desse trem? Jesus. Sabe quem é o bilheteiro? O Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno de Deus. O choro não durou só 30 dias. Durou para o resto da vida. Assim vai ser aqueles que estão negligenciando uma tão grande salvação. Vão ter o choro por toda a eternidade, porque não quiseram saber de Deus nem das coisas de Deus. E como nós estamos falando de sofrimento, eu quero viajar com você na Bíblia em alguns versículos essa noite. E o primeiro que eu quero mostrar para você da marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro discipulado de Jesus, está em 1 Pedro. Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9.
Olha o que diz o nosso amado Pedrão. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 8 e o 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: sede sóbrios, vigiai. Irmãos, essas duas palavras vão colocar muita gente no céu. Mas a falta de uso dessas duas palavras, sobriedade espiritual e vigilância espiritual, vão lançar milhões e milhões e milhões de almas no inferno eterno de fogo. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas provações, os mesmos sofrimentos se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Há uma tradução que fala assim: se cumpre na vossa irmandade espalhada sobre a face da terra. É esse mesmo Pedro que eu ensinei para vocês, 1 Pedro 2, 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele então diz que os sofrimentos dos irmãos, da igreja, dos santos, estão se cumprindo em toda irmandade espalhada sobre a face da terra. O meu irmão assistiu uma das pregações no YouTube. Chegou e contou na igreja dele. A igreja dele que ele frequenta, uma igreja hispana, 350 pessoas. Aí um dos irmãos falou para assim: meu irmão Dionísio, se o teu irmão vier pregar essa mensagem aqui, não fica um. Você escutou? O que você escutou? Se o seu irmão vier aqui na Flórida pregar essa mensagem num púlpito, não fica um dentro da igreja. Por que será, irmão? Por que será que esse irmão falou isso? Porque estão pregando um evangelho adulterado, falsificado, um evangelho ralo, raquítico, que não contém uma palavra que Jesus vestiu ela da cabeça aos pés. Ele veio sofrer. O que é que Jesus vai fazer aqui? Sofrer. Então, e esse evangelho determinista, triunfalista, esse evangelho da prosperidade que é pregado nos 4 cantos da casa, onde é que está isso com Jesus? Não tem com Jesus. Não existe com Paulo. Não existe com a igreja primitiva. A igreja primitiva, já falei aqui, irmãos, quando a pessoa levantava a mão assim, ó, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, eles estavam assinando o atestado de óbito deles nas arenas, nas espadas, no palácio de Herodes. Ser queimado com cera quente, com chumbo quente. Então Pedro está dizendo para a pessoa: você está sofrendo? Pedro está dando um consolo, porque meu irmão, não desanima, porque o mesmo sofrimento que você está passando aqui em Worcester, tem gente lá no Brasil passando até pior. Tem gente agora lá em Moçambique que veio um ciclone, veio uma tempestade e matou não sei quantos e varreu tudo. E daí menos de um mês depois veio um outro ciclone e acabou de destruir o que já estava destruído. Gente que não tem água para beber há meses. Gente, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando que eles perderam alguma coisa. Não, eles perderam o que não tinham, que era nada. Eles perderam nada porque não tinham nada. Mas o nada era uma casinha de madeira e coberta com folhas de alumínio. Num sol de 40
a 8 horas da manhã e a sensação térmica 50 ao meio-dia. Era o que eles perderam. E aí você me pergunta, eu sou melhor que eles? Você é melhor que eles? Não é. E por que é que Deus permite esse sofrimento para os seres humanos? Por que Deus permite você sofrer? Por que Deus permite a gente sofrer em alguma área da nossa vida? Porque o sofrimento faz parte da escola de Deus, que muitos querem pular. Muitos querem fugir nessa matrícula. Não querem ser lecionados. Eu conheço gente que fala assim, não, aquela música que fala assim, quebra minha vida e me faça de novo. Tem gente que fala assim, Deus, eu nunca mais vou cantar essa música. Eu estou cansado de ser quebrada. Tem gente que canta assim, que nunca mais canta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente de mim, de vocês cantar ou não, Jeová vai quebrar o filho dele no meio. Bem quebrado. Bem partidinho, para não deixar eu falando, quebrou ou não quebrou? Não, ele vai quebrar bem quebradinho. E não, Maurício, que eu quiser sério, Maurício. Escuta, querido, que eu estou falando para você algo sério. Sabe o que o salmista disse? Foi bom eu ter sido corrigido para me guardar a tua lei, para me guardar a tua palavra. Irmãos, quando você corre perigo, sabe onde é que é? O maior perigo da tua vida é quando tudo está indo bem na tua casa, é quando está tudo bem financeiramente, é quando está indo tudo bem sentimentalmente, é quando você não está cercado de problemas. Me avisa que eu vou orar triplicado para você. É exatamente nessa hora que Israel era dizimado pelo exército inimigo. Enquanto Israel estava lá, nos pés do Senhor, inimigo cercado de tudo quanto é lado, luta de tudo quanto é jeito, e gente que vinha com um exército, 150 mil homens contra 30 mil. Eles clamavam ao Senhor. Deus dava vitória para eles nos piores momentos da vida deles. Mas quando Israel estava com bope, estava achando que era o último da Coca-Cola do deserto, vinha um reizinho insignificante e varria Israel e não deixava ninguém vivo. A Bíblia diz, querido, para você se sentir feliz quando você estiver sofrendo. Não, peraí, pastor, agora isso aí agora deu um nó na minha cabeça. Como é que é? A Bíblia diz para mim me sentir feliz quando eu estiver passando por sofrimento. Não, agora deu um nó na minha cabeça. É aqui. Tiago fala isso. O meu irmão de Jesus fala isso. Tiago 1. Abre aí, Tiago capítulo 1. Está em Pedro aí, vira para trás. Tiago capítulo 1. Versículo 2. E eu vou ler em 2 traduções para você. Amém? Ó. Eu ia ler propositalmente nessa tradução, o Dinei já colocou na televisão. Não está falando assim. Meus irmãos, tende alegria quando passardes por várias provações, por várias tribulações, várias tentações. Não, nessa tradução não está falando assim. Está falando assim, meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, uma alegria grande, maior do que a normal, quando passardes por várias provações. Essa tradução que eu vou ler para você diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Dá para você entender isso? Sintam-se felizes quando vocês tiverem todo tipo de sofrimento por causa de Jesus. Não é para você se desesperar, não é para você chorar, não é para você desanimar. Pelo contrário, é para você se alegrar mais do que qualquer coisa que pudesse acontecer de bom na sua vida. É o recado que o Senhor pegou a pena do meu irmão dele
e deixou registrado. Está passando por sofrimento? Canta a Deus. O que a Bíblia fala. Alega. Pula de alegria. Pastor, isso aí é utopia. É verdade. É utopia para aqueles que estão se desviando da verdade. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, gente. Você precisa entender, o evangelho da porta estreita. Você precisa tirar tudo que foi plantado da tua vida, desde as entranhas da sua mãe lá no catolicismo, até na religião evangélica, que levou você a acreditar e crer em coisas que não é, nunca foi e nunca será de Deus, meu irmão. Nunca será. É o que Paulo dizia. Por que você acha que Paulo dizia assim? É um outro evangelho. Por que você acha que Paulo dizia, ainda que nós quem? Os apóstolos, a casa de Deus, os obreiros da casa de Deus, e uns anjos vierem, um anjo, e pregar um outro evangelho, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Não serve para você, meu irmão. Não serve para mim. Querido, como diz o pastor Luiz Hermínio, culto bom é o culto que eu saio chorando comigo mesmo. É o culto que eu reconheço a minha miséria, a minha pequenez, a minha insignificância. Porque o dia que eu achar que eu sou alguma coisa, querido, Deus está do outro lado do muro, falando assim, meu filho, volta porque você me abandonou. Você me deixou há muito tempo, rapaz. Ainda dá tempo de você voltar à prática das primeiras obras. Agora, não estou querendo aqui fazer do sofrimento de ninguém, nem dos que eu já tive, nem dos que eu tenho, nem dos que eu vou ter, nem do que você tem, que você vai ter. Ah, o pastor está rogando praga. Não, irmãos, é a Bíblia que fala. Por Cristo você foi concedido, se você crê nele de verdade, a você não somente crer nele, mas você sofrer por ele. É presente contínuo do infinito, não tem fim. É só o dia do arrebatamento. Que os nossos sofrimentos são uma fichinha, um pelinho de espinho, em comparação com o que sofreu o apóstolo Paulo e a igreja primitiva. É um cisquinho, perto das areias do mar, do deserto. Por que é? Eu vou te mostrar algumas coisas essa noite. Vou começar com Paulo. Quando Ananias falou sobre Paulo, veja bem o que diz Atos 9, versículo 13. Você acha que a igreja estava... Irmãos, espera aí. Você acha que a igreja de Jesus era daquela que o camarada saía para trabalhar, ficava de segunda a sábado, domingo ia lá bater o cartão na igreja? Você acha que o quê? Não, gente, isso é muito mais sério que isso, gente. Olha o que Ananias ficou questionando para o Senhor. Ô Senhor, eu ouvi falar desse camarada aí, ele está cheio do capiroto. Esse camarada é bravo, esse cara é pior do que a imigração, pior do que o DEA, pior do que o FBI. Esse camarada, eu não vou não, Senhor. Deus deu uma visão para Ananias. Aí o que Ananias falou para ele? Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi cerca deste homem. Quantos irmãos, está no plural, não é singular. Já seria feio se fosse singular, mas está no plural. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Irmão, eu estou falando para você de um cabra, que ele não só assolava a igreja, ele não só aprisionava a igreja, ele não só maltratava a igreja, ele não só perseguia a igreja, ele matava a igreja. E a igreja sofria por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso no seu coração, guarda isso na sua mente agora. Todo sofrimento tem um propósito para a glória de Deus, para te fazer aproximar de Deus, para te fazer temer mais a Deus. Mas como é que é? O cara era tão perigoso
que ele não ouviu de uma pessoa só não, gente. Se tivesse ouvido de um, agora já estava meio esquisito. Mas muitos chegaram para Ananias. Ananias, você está sabendo o que o tal do Saulo está fazendo? Não, que tá. O Saulo está batendo em todo mundo com vara, com chicote, está aprisionando todo mundo. Sabe o que eles fazem? Sabe o que ele está fazendo com o exército que ele entra, com os soldados lá, com o FBI da vida que eles entram? Os pessoal está lá no culto, lá batendo palma, louvando a Deus. Aleluia. Olha o irmãozinho dá uma palavra, o outro ora e o outro intercede. Paulo abria a porta, pegava todo mundo e rebentava no couro e matava alguns, apedrejava outros como apedrejou Estevão. E Estevão, Paulo estava do lado de Estevão sendo apedrejado, meu irmão. Porque ele assolava a igreja. Aí sabe o que aconteceu? Aí o Senhor pegou esse caminhozinho que ele estava indo. Um caminhozinho normal. Igual você vai no seu trabalho todo dia. E às vezes, irmãos, Deus precisa a gente jogar do nosso pedestal o nosso eu, como fez com Saulo. Senão a gente nunca vai obedecer ele. Nunca vai seguir ele. Nunca vai amar ele. Nunca vai morrer por ele e sofrer por ele. Quando Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco caiu. E ninguém sabe se foi do cavalo, é só indagação, ou se ele caiu mesmo de tropeçar. Mas que ele caiu, caiu. O Senhor já tinha algo preparado para ele. É? Uhum. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem e é eternamente. Você acha que Deus tem filhos prediletos, sim ou não? Não. Você acha que Deus faz acepção de alguma pessoa? Não. Então eu tenho uma palavra para te dar, uma notícia, que a sua carne não vai gostar. O que Deus vai fazer com Paulo, Ele quer fazer comigo e com você. Onde é que está isso, pastor? Versículo 16. Coloca para mim, no mesmo capítulo. Sabe que Deus se revelou para Ananias e disse para ele? E disse assim, o Senhor para Ananias se referindo a Paulo. E eu, não é o diabo, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Aí sabe o que aconteceu com Paulo? Sabe qual foi a pólvora que corria do nome dele? Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Porque Deus mostrou para ele que para andar no caminho da salvação, no trem da salvação, vai ter que sofrer. Uma vez uma pessoa disse, pastor Geraldo, eu tenho tantos sofrimentos, eu estou tendo tanta luta aqui fora do meu trabalho, na minha vida. Aí o pastor Geraldo, eu ir lá na igreja, vai e prega uma mensagem forte, dura daquela. Que você não entendeu o evangelho ainda. Não é a minha mensagem. Eu só estou lendo para você a mensagem dele. Fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Que quem não sofrer por ele, quem não, vou repetir, quem não sofrer por ele, com ele, para ele, não tem parte com ele. Pode falar amém, irmão, não dói não. Quem não sofrer por ele, com ele, para ele, não tem parte dele. Como é que é, pastor? Não tem parte dele. Por quê? Porque está na palavra. Quer que eu prove para vocês o que eu acabei de falar pelo Espírito Santo de Deus? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Quem não sofrer por ele, com ele, para ele, não tem parte com ele. Não tem parte, nem nessa terra, nem na vida eterna. Onde é que está isso? Então está aí. Olha aqui. Se, é uma condicional, sofrermos, também com ele reinaremos.
Hoje estão querendo pregar o evangelho sem sofrer, gente. E a Bíblia, de página a página, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, vai ensinar você a sofrer por ele. Se sofremos, o que é que está falando? Com ele o quê? E se não sofrer, irmão? Não vai reinar. Está me entendendo? Olha, se o negamos, também ele o quê? Nos negará. Então eu posso negar o Senhor, sim ou não? Você pode? Como é que eu e você negamos ao Senhor Jesus? Fácil, simples, resposta mais fácil da sua vida. Desobedecer a Ele. Desobediência. Mas como assim, pastor? Você está sabendo que a Bíblia fala assim: não olha para trás. Ah, não, pastor, porque o senhor não está vestido da minha pele. É porque o senhor não sabe dos meus problemas. É porque o senhor não conhece meu marido. É porque o senhor não conhece minha esposa. É porque o senhor não conhece meu pai. É porque o senhor não conhece minha mãe. Está sofrendo por ele? Sim ou não? Não. E aí, por não estar sofrendo com ele, o que vai acontecer? Não vai reinar. E porque não vai reinar, não vai ser salvo. E porque não vai ser salvo, vai ser lançado no fogo eterno. Igual a história que eu contei para vocês. Um menino, além de não ter entrado no paraíso com a família, foi ficar no inferno na casa da tia. E vai acontecer assim com milhões e milhões de pseudos cristãos espalhados sobre a face da terra, que não querem o quê? Não querem sofrer. Quer viver o evangelho, sabe como? Tá pregando esses tem muito, vou pegar meu banquinho, sair, vou para a igreja ali da esquina. Irmãos, pode ir para a igreja que quiser na face da terra. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não faz trocadilho, nem permuta, nem conchavo com a palavra. Pelo contrário, ele vela para cumprir a palavra dele. Agora, o bom é quando eu e você entendemos isso aqui e a palavra cai numa terra fértil. Ai, Deus, eu preciso sofrer. Eu preciso sofrer pelo teu nome. Eu preciso sofrer pelo teu reino. Eu creio que Deus vai ter muitos dias para nos ensinar sobre isso. Porque Ele precisa, sabe o que? Destruir as fortalezas da religiosidade evangélica, farisaica, que foi construída dentro das nossas mentes. De anos, de 30, de 40, de 50, de 60 anos de evangelho adulterado, falsificado. Pastor, o senhor acha que o senhor pode mudar? Oh, querido, eu sei quem pode mudar: o Espírito Santo de Deus, e arrancar nas entranhas das nossas almas tudo que foi plantado errado, para que a gente venha ter o novo de Deus, a palavra que é fiel e verdadeira. Eu posso te dar um exemplo? Eu não ia dar esse exemplo, não. Mas eu tô debaixo da misericórdia, da direção do Senhor. Eu vou te dar esse exemplo. Vou te dar esse exemplo aqui. Tiago capítulo 4. Vamos lá. É um versículo que eu mais falo aqui. Eu vou parar aqui a pregação. Tiago 4:4. Vamos lá. Eu quero, por favor, alguém ler. Solange, lê, por favor, Tiago 4:4. Ok? Felipe, lê para mim. 1 João 5:19. Meu bem, lê para mim. 1 João 4:4. Em voz alta, todos, viu, queridos? Ruth, você vai ler 1 João. Tá enxergando, não? Fabrício, você vai ler 1 João 4:4. Então acompanha no telão, tá bom? Não, 1 João 2, 15 e 16, Fabrício. Tiago, 1 João 17, 14. Já está anotado tudo na minha Bíblia aqui. Não está nem aqui, irmãos, ó. Está tudo aqui na minha Bíblia. Pode ler. Peraí.
Isso aqui é uma indagação ou uma afirmação? Então, capite que você está ouvindo aqui. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedrinho, vocês dois aqui. Maurício, você também, vem cá. Fica aqui do lado deles três. Faz favor. Ok? Fica aqui, bem aqui na frente para a cama pegar vocês. Esse aqui é o João das couve, o João das alfaces e o João dos rabanete. Ok? Somos tudo bebum. Estamos no mundo, cachaceiro, mulherzada, noitada, gandaiada. A nossa vida é só have fun. Porque a gente faz parte do... A gente é do... Então a gente é do... E porque a gente é do mundo, a gente só quer o quê? Pegar tudo. Acontece que eu e ele nos convertemos. Nós aceitamos Jesus. Foi alguém, um missionário evangelizou a casa dele. Ele veio, pregou o evangelho para mim, me chamou na casa dele. Aí ele me ganhou para Jesus. Pregou para esse aqui vomitou o que ele pregou. Esse aqui, o João dos rabanetes, tampou os ouvidos, jogou as pérolas que ele jogou, pisou tudo. Eu e ele saímos do mundo. Certo? Nós somos do mundo, sim ou não? Nós somos de quem agora? De quem? E eles? Então o que a Bíblia fala? Quem quiser? Eu não vou passear com você em 1 Coríntios que fala que não tem comunhão entre luz e trevas, porque você já está cansado de ouvir de mim. Mas eu quero que você entenda isso. Eu e ele agora não podemos ser amigos do mundo, nem do que há no mundo. E aí você vale para tudo, viu, querido? Programa de televisão, Netflix da vida, músicas mundanas. Joga isso tudo que você quiser. Não para só com esse exemplo que eu estou dando, não. Então, se eu quiser, se eu e ele quisermos ser amigos dele, eles não querem Jesus. Eu e ele constituímos o quê? Inimigos de Deus. Qual o próximo versículo? Quem ficou de ler aí? Felipe, fala o versículo para o direito colocar. 1 João 5,19. Lê para a gente, por favor, em voz alta, enquanto o dinheiro... Isso aí. Vai lá. Tá, essa tradução está igual essa aqui, mas eu prefiro uma outra tradução. Ela é mais forte. E você vai encontrar essa palavra. Essa aí, obrigado, você está ninja, hein? Essa aqui, essa palavra, você vai encontrá-la dentro do cemitério. É, no cemitério. Fala assim: sabemos que o quê? Olha para mim, sabemos que o quê? E que o mundo inteiro... Agora, o que é jaz? O que significa jaz? Está enterrado, está sepultado, está sobre o poder do maligno. Mas, pastor, ele é amigo meu da minha infância. Pastor, o pai dele é amigo do meu pai, da minha mãe, do meu bisavô, do meu tataravô. Sabemos que o mundo inteiro está o quê? Tira seu tênis, por favor. Tira seu tênis. Puxa para trás. Por favor. Algumas pessoas não viram esse exemplo ainda. Esse aqui é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, gente boa, gente fina. Eu gosto tanto dele. Pagava tudo para mim, as noitadas. E é um cara bacana. Fala tudo que eu gosto de ouvir. Nunca me desagrada. Eu não consigo ficar sem ele. É meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu quero levar ele para a igreja. Vamos para a igreja. Hã? Não tem como. Porque luz não combina com trevas. Agora, quando ele está aqui, no mundo, e eu estou aqui no outro nível, e eu quero trazer ele para perto de Cristo, quero levar ele para o Senhor, e ele não quer Jesus. Eu descobri que quem não serve para ser amigo de Jesus não serve para ser meu amigo. O que acontece?
Ele não fez força. E me tirou. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem algumas leis que Ele não muda elas por minha causa nem por sua causa. As más companhias corrompem os bons costumes. Se eu perguntar para você aqui que está aqui, e disser para você assim, algum dia, algum amigo seu do seu trabalho foi na sua casa, ele já te impediu de ir no culto? Talvez a maioria de vocês vai levantar para já. Porque eles não sabem o que é isso aqui. Eles não sabem o que é a Assembleia de Deus, o ajuntamento dos santos. E eu estou falando de milhões e milhões de pessoas religiosas que estão na face da terra. Mas vou ganhar tempo. Próximo versículo, quem vai ler? Qual que é? Lê o versículo para o Dinei botar lá, por favor. 1 João 4, então o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos lá, 1 João 4, 4. Então presta atenção. Quem é que está em nós aqui, representando a igreja? Deus. Quem é que está neles, representando quem está no mundo? Quem? Então o negócio ficou feio, hein? Então vem cá, Cecília, nós vamos botar uma pimenta agora. Vem cá, faz favor, fica aqui, filha. Deixa aqui do meu lado aqui. Pedrinho, você passou pro meu time, você converteu. Aí o Pedrinho está lá no colégio dele. Conheceu a Joana das Couve. A menina, o número 6 dele. Aí dá uma zoiadinha para a Joana das Couve. Aí o seguinte. A Bíblia diz, vós sois de Deus e já tendes o quê? Vencido o maligno no mundo. Porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pega o raciocínio comigo aqui, em nome de Jesus. Ele é filho de quem? Eles são filhos de quem representando o mundo? Do diabo. Jesus falou assim, vosso pai é o diabo, porque vocês querem satisfazer os desejos dele pro resto da vida, né? Então é o seguinte, se ele quiser namorar com ela, que é a Joana das Couve, se o João das Couve quiser namorar com a Joana das Couve, ele vai ter problema com o sogro dele. Peraí, pastor, eu conheço o sogro dela, gente boa. Peraí, você não entendeu o que eu disse. O pai dela, no mundo espiritual, representando a Maria das Couve, é o diabo, Satanás. Ele, que é filho de Deus, vai ter problema com o pai dela, que é o diabo. Isso é sério, gente. Por isso que a Bíblia diz, não existe união entre crente e incrédulo em nenhuma área da vida de um ser humano que você quiser qualificar, rotular ou dizer. Não existe entre luz e trevas. Próximo versículo, vamos lá. Vamos botar uma pimenta malagueta nisso aí. Mais uma vez, por favor. Isso é forte. Então veja bem. Nós somos a igreja do Senhor. E a Bíblia está falando assim, não ameis o quê? Nem o que há? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo para você não evangelizar, para você não pregar, para você não amar as almas perdidas. Eu estou falando a nível de relacionamentos, de comunhão, de amizade, de aliança. Não ameis o que há no mundo. Aí tem um outro problema.
Porque o problema de Tiago é quem tem amizade com o mundo é o que? É inimigo de Deus. Aqui já tem um problema que eu posso dizer que é tão pior ou mais pior ainda do que o primeiro. Porque o problema aqui é que se alguém amar o mundo, ou o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. E se o amor de Deus não está nele, ele se enquadra onde? Em João 3,19. Põe para mim, por favor, João 3, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, Deus, vira para quem está... Olha lá, o julgamento é... Há uma outra tradução que diz assim, a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ou outra tradução fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Irmão, quem é que está simbolizando as trevas? O mundo. A luz veio, mas os homens amaram o quê? Mais o que estava no mundo. E para terminar, João 17, versículo 14. Meu Deus, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda isso aqui, que isso aqui é seríssimo. Eles são o que? Do mundo. Estão representando o que? O mundo. O mundo perdido. Os incrédulos, os ímpios, os gnósticos, os agnósticos, espíritas, católicos, religiosos, todas as esferas. Aqui, estamos aqui o quê? Esse tipo de pessoa. Aí, o Senhor Jesus está falando, olha só, dê-lhes a tua palavra, e o mundo, olha aqui pra gente aqui, ó, e o mundo os odiou, olha só, porque não são do quê? Assim como eu também não sou. Então presta atenção, meu irmão, se o mundo está tendo conferência com você, amizade com você, relacionamento com você, é porque você não é de Jesus. Talvez nunca foi. Talvez pode ser um dia. Mas o que Jesus está explicando é que é o seguinte, que Jesus deu a palavra para os discípulos. Está aqui, ó, discípulos, a igreja do Senhor. Se essa igreja é verdadeira, se esses discípulos nasceram de novo, se eles têm os nomes deles escritos no livro da vida, é impossível o mundo gostar deles. Escute, eu fico muito assustado quando um ímpio que nunca converteu, um cara que é espírita, o cara que é ateu, o cara que não gosta de Jesus, que não ama Jesus, ficar comentando de mensagem, batendo palma para pastor e para pregador. Tem alguma coisa errada. Porque Jesus falou que eles vão ser odiados. Se a mensagem que eu estou pregando não está causando duas coisas, presta atenção, se a mensagem que você está pregando não está causando duas coisas, somente duas coisas, ou conversão, ou quero aqui parafrasear Estevão, que causou ódio, tem alguma coisa errada no nosso evangelho. Se o mundo está batendo palma para a gente, se a mensagem que a gente está pregando, Pedro, está enchendo a igreja de gente mundana, de gente que não quer converter, que não quer nada com Jesus, que está só enchendo cadeira, enchendo banco, mas não quer nada com Jesus, tem alguma coisa errada com a mensagem que está sendo pregada. Porque a mensagem de Jesus, ela ou vai confrontar o pecador para ele se converter, para tirar ele do pecado, para tirar ele das masmorras de Satanás, ou as pessoas vão odiar e vão ranger o dente, como fizeram com Estevão. Não tem terceira opção, meu amado. São duas opções. Dá uma salva de palmas para esses irmãos queridos. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar com essa oração de Jesus. Dê-lhes a tua palavra. Você já viu aqui Jesus falando assim, eu dei-lhes casa própria, carro, situação financeira boa, paguei os cartões de crédito, paguei as contas, acabei com os problemas, acabei com o sofrimento, acabei com isso, com aquilo. Não, Jesus nunca falou isso, nunca prometeu isso para ninguém. O que
Jesus estava falando para o Pai, falando dos discípulos dele, ó, eu dei a eles a tua palavra. E porque eles guardaram a tua palavra, o mundo, quem é do mundo, os odiou. Por que, irmãos? Ele corresponde. Porque não são do mundo. E porque eles não são do mundo, assim como não sou, o mundo os odiou. Fica de pé, por favor.